Vereadores, vereadoras aqui presentes, servidores desta casa, assessores dos vereadores, cidadãos e cidadãs que comparecem a mais uma sessão legislativa. Ocupo a tribuna nessa manhã para me referir a um texto que li num dos jornais neste final de semana, que aponta que foi feito um estudo envolvendo 30 países. E eles pegaram dos sites de transparência o índice de corrupção desse país e o índice de desenvolvimento humano, ou seja, para verificar como o dinheiro público é tratado nesses países. Impressionante. O Brasil está nos extremos. O Brasil, no índice de corrupção, é um dos maiores. E no benefício das políticas sociais, o que efetivamente é feito em favor da população, o Brasil é o último dos 30. O Brasil é o pior desempenho do ponto de vista de utilizar o dinheiro público para transformá-lo em políticas públicas, sociais, efetivas para a população. E isso é esperado. Num país que é o país onde mais se faz corrupção, e hoje, infelizmente, a gente, nos noticiários, é permeado só por isso. Noticiário hoje, rádio, televisão, jornal, a gente só ouve falar ou da violência urbana ou da corrupção. É uma coisa ou outra. Né? Programas de televisão, inclusive, se tornaram com grande audiência nos últimos tempos, porque se dedicam a noticiar, a eviscerar a corrupção que se faz nesse país. E ela está entremeada no exercício da política nos mais de 5.400 municípios que existem nesse país. Eu, às vezes, passo com a minha esposa ou com os filhos e vou passando, tem uma obra pública, ela costuma brincar comigo e diz, às vezes estão pintando o meio-fio com cal, e ela me pergunta, quanto será essa obra? Eu digo, deve passar mais de 1 milhão. Porque não existe, infelizmente é esse cenário que a gente chega, é essa dedução que eu chego. Dificilmente, no serviço público, nesse país, você vai encontrar uma obra em que, em algum momento do desempenho daquela obra, não tenha corrupção. E a gente chama com esses dados a população dos maiores índices de corrupção e o pior índice nos 30 países investigados de investimento em políticas sociais e em políticas públicas efetivas para a população. E o desafio está posto para essa população, que deveria ser beneficiário, porque, afinal de contas, todo o dinheiro público sai do bolso, do suor dos trabalhadores, com os impostos que a gente paga, que também nós temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Então a gente paga muito tributo, e é com esse dinheiro que a gente alimenta a corrupção que existe na interface público-privada desse país. E quando a gente alerta e chama a população para agir, eu digo, costumo estar falando que a população é a principal vítima desse processo. Agora, está com ela a culpa e a possibilidade da solução. Porque nós temos que tomar uma decisão. Será que nós estamos predispostos a, uma vez indignados com tudo isso, termos uma ação que possibilite a mudança de tudo isso, dizendo, não vou vender meu voto, nem por 50, nem por 100, nem por 200 reais, não vou vender meu voto por um cargo comissionado, não vou vender meu voto por um emprego público para que eu não vá trabalhar, e não vou vender meu voto por uma licitação fraudulenta, por um benefício de licitação fraudulenta. Ou seja, a cadeia da corrupção, ela só muda o valor, mas ela está dos pobres aos mais ricos nesse país. É a questão da moral que nós perdemos, da referência moral que nós perdemos. No exercício da política, na maioria dos lugares onde estamos, perdemos a referência moral. E ou a gente enfrenta tudo isso, ou a gente não tem saída diante desse cenário triste que coloca o país nessa situação dos piores índices de violência urbana, de homicídio, de morte nas estradas, nas cidades,
É esse o cenário desse país, que também é um dos mais corruptos, o de maior carga tributária e o de que menos investe em políticas sociais em benefício do seu povo. Obrigado, senhores vereadores.